E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plantio da Phalaenopsis. A gente escolheu aqui uma Phalaenopsis que está já passando a floração para poder fazer o plantio dela, e escolhemos cachepô também. Primeira coisa que normalmente a gente faz quando você pensa em mudar uma orquídea é retirar ela do vaso que ela tá, né? Essa planta aqui, o Phalaenopsis em geral, ele é uma das plantas mais produzidas hoje no mundo inteiro, e ele sempre vem com um substrato relativamente novo e com as raízes fáceis de retirar. E como eles usam na produção, é uma produção em grande escala, eles usam um padrão bem mais simples de vaso plástico, é fácil de retirar a orquídea, né? Se ela estiver plantada em outro material, por exemplo, em um vaso de cerâmica, as raízes vão estar coladas no vaso, então vai ficar mais difícil de retirar. Aí você pode precisar de alguma ferramenta para poder retirar essas raízes do vaso. No caso aqui, ou em vários casos, que a maior parte das plantas que são comercializadas estão plantadas em vasos plásticos, é só apertar um pouquinho que ela já sai. Aí você vai retirando. Esse substrato aqui é mix, como o que a gente vai usar novo. Ele sai com facilidade até das próprias raízes. Mas você vai perceber que se for fibra de chip de coco ou algum outro material, fibra de coco, você precisa ajudar para retirar o material das raízes. Existem algumas circunstâncias, porque como as Phalaenopsis têm um ciclo de produção muito rápido, a gente tem alguns momentos que você não precisa retirar o substrato. Sendo chip de coco, ele vai ter uma decomposição mais rápida, mas sendo pinos, por exemplo, você pode deixar exatamente como saiu do vaso e somente colocar num vaso novo e completar com substrato. Esse daqui, como é um substrato que já praticamente já caiu inteiro, nós vamos substituir. A produção de Phalaenopsis no Brasil, ela é grande, de qualidade, e muitas das mudas elas vêm importadas ou são produzidas num material muito interessante que já está sendo utilizado para plantar outras plantas que saem de frasco, de laboratório, porque é um material nutritivo, que previne fungos, e eu posso até um dia falar um pouco só sobre esse material, que é esse material aqui, ó. É como se fosse uma espuma, uma esponja, né? Ele fica com textura esponjosa. Ele é substratos que são processados e criados para ser úmido, e aqui, ó, é isso aqui. E aí manter a planta úmida, né? É o primeiro local que as mudas são plantadas e normalmente até importadas para o Brasil, nesse material aqui, tá? Eu não tenho o nome comercial dele na mente, mas é como se fosse uma célula de espuma floral, que a planta é colocada e começa o desenvolvimento dela, o primeiro desenvolvimento aqui. Como ele dura bom tempo, ele não é retirado, as pessoas na produção apenas colocam, mas quando a gente começa a replantar a orquídea, a gente retira ele, entendeu? É melhor retirar porque ele vai se decompondo e ele guarda muita umidade. Numa época chuvosa, pode ser um problema. As raízes da Phalaenopsis, ela é uma planta monopodial, as raízes são grossas, carnudas, né? E dá para perceber quando a raiz está morta e quando a raiz está viva. Nesse perfil de planta que não tem bulbo, as raízes têm um papel mais importante, elas conseguem sobreviver e manter viva por muito mais tempo, e às vezes até uma parte dela está morta e a continuação está viva. Diferente das outras plantas como as Cattleyas e Oncidiums e outras plantas simpodiais, as Vandas e Vandáceas, né, que são essas monopodiais, elas acabam tendo muita reserva nessas raízes. Essas raízes têm uma importância muito maior para o conjunto da planta. A gente vai perceber que a raiz que está viva, ela é bem carnosa e firme, e a que está morta, ela vira uma palha fofa que é fácil de retirar. Então, assim, a gente só retira normalmente
as plantas que estão com as raízes mortas, não as plantas, as raízes, né? A gente consegue retirar as raízes mortas, limpa, né? Por hábito, eu nunca utilizei lavar a raiz, usar materiais para esterilizar a raiz da planta, né? As ferramentas sim, mas a raiz não. Porque a gente já tem uma utilização de fungicida frequente, então eu replanto e não vai demorar muito tempo, eu vou usar um fungicida, então não chega a ter problema com fungo, a poder apodrecer essa planta. As raízes estando limpas, né? A gente vai usar o cachepô. Eu vou usar a mesma técnica de outro vídeo da Cattleya, que é o araminho, para poder prender a planta. Aqui. Só uma explicação, às vezes vai ocorrer a dúvida, corta ou não corta as hastes florais, né? Nesse caso aqui, como é uma planta que vai ser cultivada em casa, que é para durar muito tempo, eu corto as hastes florais, deixando 2 nós, deixando o primeiro, aqui embaixo tem mas é uma altura aí de uns 10, 15 centímetros, com 2 entre nós, porque eu já vi muito acontecer, você replantar o Phalaenopsis e ele dar bactéria ou dar algum fungo, e essa parte da planta morrer, essas folhas. Vai ficar o rizoma com as raízes, e quando você tem uma haste floral, é muito possível que a planta brote na haste floral, se ela está próximo de uma morte inevitável, né? Então a gente sempre deixa hastezinhas menores, não é com o intuito de florir novamente, é mais com o intuito de poder surgir uma nova muda aqui. Acontece, não é a regra, mas acontece. Eu vou amarrar o rizoma, lembrando que o rizoma é onde saem as raízes, então é esse talinho, né? Na vanda ele é mais evidente, ele é longo, aqui ele é bem curto, mas com o tempo ele pode ficar longo também. Tiver oportunidade eu vou encontrar uma Phalaenopsis com um rizoma bem longo para poder mostrar. É como se fosse uma Phalaenopsis mais velha, né? Essas plantas, quando são comercializadas, elas devem ter entre 2 e 3 anos no máximo, então são plantas jovens. Com o passar dos anos, para quem cultiva já há muitos anos, vai saber que as Phalaenopsis vão ficando meio caneludas, elas vão ficando com um rizoma longo. A gente pode cortar isso com o tempo também. Mas aqui a gente não corta não, porque o rizoma está curto e está cheio de raízes. Vou cortar um tamanho que eu acredito que já é o suficiente para poder colocar ali. Veja que eu passei um pouco mais abaixo, eu não passei no topo, tá? Eu passei o arame um pouco mais abaixo, no rizoma, e vou pôr ele para baixo para mim poder prender a planta. Lembra que eu falei que a planta não deve ficar frouxa, solta, né? Então isso aqui ajuda a deixar ela mais firme. Toda a Phalaenopsis, ela é uma planta com volume de raízes desse daqui, fosse ficar num lugar em que nenhum animal mexe ou que não balança muito, daria para plantar sem amarrar. Principalmente porque as folhas já apoiam e ela tem um volume grande de raiz que o substrato já vai ajudar a apoiar. Mas amarrar é uma garantia de que ela realmente vai ficar firme. Então a gente sempre usa fazer assim quando é uma planta de coleção, né? Não uma planta em grandes produções, não se faz isso aqui. Aqui dá para perceber várias raízes que a gente eliminou, né? Algumas estavam saindo com facilidade. Você percebe que ela está morta quando ela está fofa. O material não está como esse, firminho, durinho, né? Carnoso. Tá fofo, parece uma palha. A gente posiciona a planta. Eu vou usar um pouquinho de esfagno. Aqui em Brasília é muito seco e o cachepô de madeira, ele resseca muito rápido. Então eu vou usar um pouquinho de esfagno no fundo, que vai ajudar a parar o substrato. Eu vou posicionar ele principalmente perto dos vãos. Ali eu não sei se está dando para ver aí. Para ajudar a parar o substrato, que o substrato acaba caindo um pouquinho. Mas assim, cai no início, na hora que você está plantando, mas depois a tendência é ele não cair mais. E é pouco esfagno mesmo, porque esfagno é muito úmido e aqui, mesmo sendo local extremamente seco,
quando chove, chove muito e chove por muito tempo e aí fica úmido demais. Então acaba que se você colocar esfagno demais e deixar na chuva, vai virar um problema. O nosso substrato que a gente sempre utiliza é esse pinus com carvão e esfagno. O volume de esfagno é pequeno, só para dar uma umidadezinha, mas sem atrapalhar no enraizamento e desenvolvimento da planta. Posicionada a planta no centro, todas as plantas que não crescem pro lado, formando bulbos, que são as catleias, oncídiums e dendróbions, todas as phalaenopsis, vandas e outras plantas monopodiais, como rincostilhes, tem um monte de gênero, são as vandáceas, a gente posiciona no centro, porque ela vai ter o enraizamento e ela vai soltar folha para o lado. O máximo que acontece é ela deitar, né, por alguma direção, mas a gente sempre planta no centro, tá bom? Diferente das outras plantas que a gente tem um plantio lateral. Aqui a gente planta no centro. Completar aqui de substrato. Essas plantas como phalaenopsis, vanda, a gente deixa a raiz na posição natural e vai colocando o substrato entre as raízes. Então, isso é impressionável. O substrato você vai colocando ele com um pouco de jeito para ele ir entrando entre as raízes, mas nada de apertar a planta, porque você vai esmagar as raízes, tá bom? A gente vai firmar ela com um araminho só, não vai apertar não. O substrato ele é grosso, né? Ele é mais aerado e ele tem que permanecer aerado. Se às vezes você compactar demais, você vai estar diminuindo a aeração do substrato. Ainda mais aqui que não precisa mesmo. Se fosse num vaso plástico, um outro tipo de planta, às vezes dar uma fixada pode ser útil. Aqui não vai fazer diferença. Quando a gente tem esse araminho aqui na base, eu consigo dar uma puxadinha na planta e ela fica firme. Eu vou puxar aqui para o lado e vou passar aqui do lado do assim. Agora é só organizar a planta, porque às vezes ela foi para um lado que eu não queria, por exemplo, eu quero ela mais para cá, então eu posso pôr mais substrato para o lado de cá. É só dar um acabamento para dizer finalizei, né? Da maneira que está aqui, ó, a planta está firme. Você pode pôr uma haste para poder pendurar ela em uma árvore. Está num plantio que seca rápido, então não é um problema ficar na chuva. Phalaenopsis, ficar na chuva pode facilitar a ocorrência de mais fungos e algumas praguinhas. E se for possível, eu sempre recomendo para os meus clientes cultivar fora da chuva, porque você percebe que a planta não é atacada com praga com tanta facilidade. Mas se é para ficar no jardim e faz parte do jardim, deixe na chuva, não tem problema nenhum. É só cuidar e sempre que aparecer algum probleminha, tratar. Tá bom? É isso, esse é o plantio que a gente fez hoje de Phalaenopsis. Muito obrigado.